esta atividade para que nós possamos ajudar os nossos tições a irem a esta atividade. Informamos também que a nossa irmã Idalina Souza faleceu na passada quarta-feira e o seu funeral realizou-se em São Gonçalo ontem à tarde. Esta nossa irmã, para aqueles que não estão a lembrar-se, esta é a nossa irmã que faleceu. Pedimos as orações pela família desta nossa irmã. As reuniões semanais de domingo às 19 horas e também a quarta-feira a reunião de oração às 20 horas. Temos também o anúncio do Congresso Internacional de Universitários, que realizar-se-á em Lisboa entre os dias 10 e 13 de setembro. Será subordinado ao tema Celebrate Creation. Todos os interessados deverão contactar a irmã Ana Magalhães. Passo agora ao vídeo que falará sobre o fim de semana de 30 de maio, sobre o tema de saúde e temperança. Obrigada. Olá a todos, um bom sábado aos nossos irmãos do Funchal e da Igreja do Caniço. Nós queremos convidar-vos para uma programação muito especial que temos para o final de semana de 30 de maio a 1 de junho. Contamos nesta altura com a presença do pastor Daniel Bastos. Olá a todos, um bom sábado aos nossos irmãos do Funchal e da Igreja do Caniço. Nós queremos convidar-vos para uma programação muito especial que temos para o final de semana de 30 de maio a 1 de junho. Contamos nesta altura com a presença do pastor Daniel Bastos, que durante todo o final de semana nos trará algumas informações muito interessantes sobre o Departamento de Saúde e Temperança, justamente a área que ele lidera ao nível da nossa União como diretor do departamento. Na sexta-feira, dia 30 de maio, às 20h30, ele já estará connosco para uma palestra sobre como evangelizar através da saúde. Ideias, sugestões muito interessantes, motivadoras a respeito de como poderemos evangelizar através da mensagem de saúde que a nossa Igreja tem. Este tema será para todos os membros das nossas congregações que tenham interesse e convidamos a todos para que possam estar neste dia no auditório da Igreja do Funchal. No sábado, a pregação será feita pelo pastor Daniel Bastos, tanto na Igreja do Caniço quanto na Igreja do Funchal. E depois à tarde, todos nós estamos convidados para uma palestra muito interessante sobre a depressão, um assunto que nos toca a todos, direta ou indiretamente. Por isso, convide amigos, familiares, vizinhos, para estarmos nesta interessante palestra que nos ensinará algumas coisas relacionadas com como lidar com a depressão, como identificar sintomas e, principalmente, como podermos ajudar pessoas que estão a passar por problemas depressivos. No domingo, nós teremos uma formação que acontecerá durante o dia todo e que será em 4 áreas bem importantes e distintas. Plano 9 dias para deixar de fumar, sobre nutrição e alimentação, sobre como lidar com a depressão e sobre o projeto do Clube Amigos pela Saúde. Esta formação acontecerá no domingo, na Igreja do Funchal, e terá um custo de inscrição de 7,50 € para cobrir as despesas relacionadas com um material que será entregue em forma de pendrive, onde estará ali disponível tudo aquilo que foi apresentado durante a formação nesse dia. Aqueles interessados poderão fazer, portanto, a sua inscrição comigo durante a semana para que depois possamos ter providenciado todo o material para os participantes destas formações. E o domingo terminará, portanto, com o culto evangelístico, onde o pastor Daniel Bastos estará a trazer uma mensagem relacionada com a relevância da mensagem de saúde nos tempos atuais. Por isso, meu querido irmão, faça planos para este final de semana, que Deus o possa abençoar e que este dia de adoração seja um momento importante para si. Que Deus o abençoe. É a minha oração. Amém.
querido, bom e amado Pai, estamos gratos, Senhor, porque mais um sábado chegou. Estamos gratos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para Te adorar e para Te prestar culto e adoração, Senhor. Nesta hora queremos Te pedir que Tu Te faças presente no nosso meio. Tu nos ajudes, Senhor, e Tu nos orientes. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boas-vindas a todos os membros aqui presentes e as nossas visitas e também as pessoas que nos veem através da internet. Vamos iniciar cantando o hino 282. Peço agora a todos que puderem, vocês olharem para orarmos. Graças te damos, Senhor, pelo dia de sábado, Senhor. Um dia onde, por excelência, Senhor, podemos ter tempo para a Tua santidade. Ou deveríamos ter tempo para a Tua santidade. Mas, Senhor, nos ajudar para que no nosso coração possamos, Senhor, ter a certeza do encontro com a alta individualidade do universo, o ser mais poderoso do universo, a cada sábado, Senhor, comemorando a criação. Senhor, vem nos ajudar nos restantes dias também a termos tempo para a Tua santidade. Tempo para Te contemplarmos, para tentarmos ser mais semelhantes a Ti. Vem, Senhor, nos ajudar nas nossas vidas, para que esse possa ser o nosso objetivo, Senhor, para que assim possamos ser Teus verdadeiros exemplos, Te caracterizar melhor do que ninguém, e também, Senhor, acima de tudo, falar aos outros de Ti desta maneira, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus através agora dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vamos dar em primeiro lugar às crianças e depois aos adultos.
Senhor, bom e amado Pai, quero-te agradecer por todas as dádivas que tu nos dás, por todas as bênçãos, por tudo de bom que tu nos dás, Senhor. Quero-te agradecer por nós estarmos aqui na tua Santa Casa de Oração e podermos devolver as nossas ofertas e os dízimos. Ajuda para que nós possamos ter sempre o nosso coração aberto, que tu nos dás tudo, provês tudo o que nós necessitamos. Ajuda-nos para que todas estas ofertas possam ser para o crescimento da tua obra, Senhor. Tudo o que eu te peço em teu nome. Amém. Bom dia a todos os meninos e um feliz sábado. Hoje eu trago-vos a história de uma menina, de uma jovem. Ela chamava-se Rebeca.
a Rebeca, ela gostava muito de ajudar. Eu imagino que lá em casa ela decidia ajudar a mãe em tudo. Lavava a louça, limpava o chão, varria. Ela ajudava a mãe em tudo o que a mamãe precisava. Vocês também ajudam? Brincava também brincava. E tu ajudas também a mamãe, Duarte? Eu ajudo. Tu ajudas, Afonso. E ela também gostava de ajudar o papá. Vocês sabem que o papá de Rebeca tinha muitos animais. Que animais é que ele poderia ter? Ovelhinhas, possivelmente ele teria ovelhinhas. Vamos ver que mais animais é que ele poderia ter. Vaquinhas, possivelmente ele também teria vaquinhas. Vamos ver que mais animais é que ele poderia ter. Ai, naquela altura eles usavam os camelos. Os camelos usavam por quê? Porque eles andam no deserto. E eles andam muito, e não precisam de fazer o quê? Beber água sempre, não é? Eles aguentam muito tempo sem beber água. Tinha palha. É, possivelmente. E o que aconteceu é que a Rebeca gostava de ajudar o papá. E então ela levava estes animais todos para beber junto ao poço. Vocês sabiam que antigamente não havia torneiras em casa? Então como é que as pessoas conseguiam ter água? Eles escavavam buracos no chão, punham umas pedras à volta e esses buracos saía o quê de lá? Água. Então a Rebeca precisava de pegar num balde, amarrava uma corda e metia o balde dentro do buraco, do poço. Então lançava a corda, descia. E quando estava lá no fundo, o que é que ela fazia? Puxava. E saiu o que lá dentro do balde? Água. E aí ela podia dar aguinha aos animais. As ovelhinhas bebiam água, as vaquinhas bebiam água, até os camelos bebiam muita água. Eles bebiam. Depois o que é que ela fazia? Acham que um baldinho servia para tudo? Não. E ela metia o balde outra vez no poço. O que é que acontecia? Descia a corda, descia. E depois fazia o quê? Puxava. E saía o quê? Saía a aguinha para ela dar aos animais. Vocês acham que ela só fazia isto uma e duas vezes? Muitas vezes. Será que a Rebeca ficava cansada? Ela tinha sempre um sorriso nos lábios que ela dizia, eu quero ajudar o meu papá. Então ela cantava, assobiava, toda feliz, enquanto ela metia o balde no poço, puxava e dava água aos animais. Certo dia, a Rebeca estava lá a dar água aos animais e chegou, ela começou a ver ao longe alguma coisa a se aproximar. Era o quê? Camelos. Mas junto a esses camelos vinha um senhor. O senhor vinha junto a esses camelos e aproximavam-se da Rebeca. As viagens eram muito longas, muito grandes. Então, quando o senhor chegou ao pé de Rebeca e viu que ela estava ali junto ao poço, o que será que ele pediu? Ele disse, será que tu podias dar-me água? E o que é que acham que a Rebeca fez? Ela gostava sempre de ajudar. Então ela colocou o balde no poço, fez o quê? Desceu. E depois? Puxou. E saiu água para o Eliezer. Ele, entretanto, este senhor, saiu de cima do camelo. E ele bebeu a água. Só que ela começou a olhar para a cara dos camelos. E o que é que parecia? Que eles também deviam estar com sede. Acham que a Rebeca pensou no trabalho que isso ia dar? Não pensou, porque ela gostava de ajudar. E vocês acham que os camelos bebem pouquinho ou muito? Muito, porque eles bebem tudo de uma vez. Vocês sabem que um camelo, eu estive a ler ontem, um camelo chega a beber de uma vez só 200 litros de água. Isto quer dizer que se a gente bebesse 1 litro por dia, levava 200 dias, quase meio ano, quase 4 a 5 meses, a beber a água toda que ele bebe de uma só vez, já viram? Então, mas ela, eu penso que ele não bebeu isso tudo, eles não beberam que isso ia demorar muito, mas beberam muita água. Então a Rebeca outra vez lançou lá para baixo, lançou, e depois o que é que fez? Puxou, e foi dando água aos camelos que beberam. E ela fez isso muitas vezes. Até que o Eliezer, aquele senhor, ficou tão contente, porque Rebeca estava a
ajudá-lo, que ele foi lá conversar com Rebeca e disse assim: olha lá, menina, como é que tu te chamas? E ela disse: Rebeca. Tu és filha de quem? E ela disse: o meu papá chama-se Naor. Ai, aquele senhor ficou com os olhos a brilhar, porque o Naor era uma pessoa que ele tinha ouvido falar. E ela disse: será que eu posso conhecer o teu papá? Mas olha, antes disso, eu estou tão feliz por me teres ajudado que eu tenho uma coisa para ti. E ela ofereceu muitos presentes à Rebeca. E a Rebeca estava tão contente de receber os presentes, tinha sido tão bondosa para aquele senhor, que ela levou a Rebeca lá à casa, levou o senhor lá à casa para conhecer os papás. E lá na casa deles, eles puderam conhecer o papá Naor, a mamã da Rebeca, que se chamava como, sabem? Milca. Milca? Sei que é Milca. É Milca. E o Mano, que eu acho que vocês sabem o nome do Mano. Sabem como é que se chamava o Mano? Era o Labão. Já ouviram falar do nome Labão? Nunca ouviram umas histórias de Labão na Bíblia? Vão pedir ao papá para contar as histórias logo à tarde. E o que é que aconteceu? A Rebeca chegou a casa e disse assim ao papai e à mamãe: olha, este senhor deu-me presentes. E o senhor disse assim: eu estou muito feliz porque a vossa filha foi muito... O que é que ela foi muito com ele? Bondosa, ela ajudou-me, deu água aos meus camelos. E além disso, eu tenho um presente muito especial para ela. Eu quero lhe fazer um convite. Ela já era grande, já era uma menina grande. Eu quero convidá-la para ela ser esposa do filho do meu senhor, que é Isaac. Sabem, o Abraão era o papá de Isaac e era o Mano, sabem de quem? Do papá da Rebeca, do Naor. E ele pediu a este senhor, que era o senhor Eliezer, para ir encontrar uma esposa para o seu filho. E a Rebeca ficou tão feliz. Sabem porquê? Porque ela além ia ser a mamã de uma grande nação. Porque Deus tinha prometido a Abraão que ia lhe dar muitos filhos. E naquele tempo era uma honra ser mãe de muitos filhos. Era uma grande bênção de Deus. Então ela aceitou o convite de Jesus para fazer parte daquela família. E sabem porquê é que ela foi escolhida? Porque ela decidiu ser bondosa. Jesus chama a cada um de nós também para sermos bondosos, para fazermos o bem. Sabem o que é que Jesus nos diz em Efésios 4:32? Vou ler. Antes, sede uns para os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Jesus está aqui a dizer para sermos o quê uns com os outros? Bondosos. Então hoje em casa, logo à tarde e durante a semana, o que é que nós poderemos fazer para seguir a vontade de Jesus? Ajudar a mamãe e o papá, ajudar os vizinhos, ajudar os nossos amigos, sempre que for preciso. Quando fores a almoçar vais ajudar? Muito bem, então vamos todos ajudar. Vamos só fechar os olhinhos, porque isso não é uma tarefa fácil. Às vezes não nos apetece ajudar, mas sabem, Jesus ajuda-nos. Ele dá-nos força para que a gente possa ser sempre pessoas bondosas. Vamos fechar os olhinhos? Querido Jesus, queremos implorar que Tu nos ajudes nesta grande missão de sermos muitas vezes aquilo que é difícil e que não é natural em nós. Quero pedir por cada uma destas crianças que elas possam ser bondosas, tendo Jesus no seu coração e mostrando às pessoas que estão à sua volta. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora vamos para os nossos lugares. Ela está sempre a cair.
tanto tempo assim que chegamos neste mundo como um brilho de esperança. Nossa infância veio e vai, mas agora nós abrimos novas páginas de vida, como a primavera em flor. Desabrocha seus botões, temos muito pela frente, desafios e ilusões, porém temos confiança. Cristo é nossa direção, somos gratos por viver e sentir tanta alegria pelos pais e por amigos, por sentir esta emoção. Ao Senhor nós dedicamos nosso ser agradecidos pela graça sem igual, da beleza e do amor. Temos muito pela frente, desafios e ilusões, porém temos confiança. Cristo é nossa direção, somos gratos por viver esses anos de emoção. Temos muito pela frente, desafios e ilusões, porém temos confiança. Cristo é nossa direção, somos gratos por viver estes anos de emoção, estes anos de emoção. Agradecemos estes pequenos jovenzinhos, que Deus os conserve para eles. Vamos continuar o culto em reverência a Deus, lendo Apocalipse 3, 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Este diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vestas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, não é fácil para nós adventistas muitas vezes interpretarmos e compreendermos aquilo que Deus nos diz nesta carta à Igreja de Laodiceia. Mas antes de estudarmos um bocadinho e prestarmos atenção especialmente ao versículo 15 e ao versículo 16, que fala de ser morno, não ser quente nem ser frio, eu gostava de vos lembrar que o livro de Apocalipse completa o livro de Daniel e que ambos focalizam os dias do fim, ambos focalizam os acontecimentos dos últimos dias. E se nós formos ver as cartas às 7 igrejas, começando no capítulo 2
de Apocalipse, há algo que é comum em todas as cartas. Há algo que Cristo, na sua mensagem, repete em todas elas. Vamos prestar atenção e vamos ver. No capítulo 2 e no versículo 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não o são, e os que achastes mentirosos. Se formos continuarmos, depois no versículo 13, ainda do mesmo capítulo, a carta a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, até nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Continuando, e agora no versículo 19, em relação à carta à igreja de Tiatira, diz: conheço, no versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Se saltarmos agora para o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 1, mais ou menos a meio, diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Continuando, agora no versículo 8 diz, novamente, e agora na carta à igreja em Filadélfia diz, uma vez mais, no versículo 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E se nós voltarmos então aqui a ler o versículo 15, diz: conheço as tuas obras, nem és frio nem és quente, quem dera que fosses frio ou quente. Aqui Cristo está-nos a dizer que Ele conhece as nossas obras. Em todas as cartas que Ele dirige às igrejas, as 7 cartas Ele dirige às igrejas, Ele diz que conhece as nossas obras. Ele diz, sabe e conhece as obras. Mas salvação não vem pelas obras. E isso todos nós sabemos. Mas se Ele conhece as nossas obras, se Ele conhece tudo aquilo que Ele está ali a dizer a cada uma das igrejas, porque é que Ele ainda assim volta a insistir e menciona isso, avaliando, dizendo mesmo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que tu fazes, eu sei o que tu pensas, eu sei como é que tu ages, eu sei tudo aquilo que tu fazes. Neste momento, nestas mensagens, nesta mensagem que Cristo dirigiu às igrejas, Ele está a fazer uma avaliação da nossa condição espiritual. Quando Ele diz que reconhece as obras, Ele está a fazer isso mesmo. Ele está avaliando a condição espiritual de cada uma delas. Sabem, sem dúvida que as nossas obras revelam a nossa condição espiritual. Há um ditado antigo que costuma dizer que, consoante o balanço da carruagem, nós sabemos o que vai lá dentro. E a verdade é essa. Dificilmente as obras batem com algo que não vai lá dentro. As nossas obras mostram a condição espiritual que nós estamos. Na mensagem de Cristo a Laodiceia, à igreja de Laodiceia, nós conseguimos ver algo ainda mais perturbador para além da sua reprovação. E ele diz algo que é mesmo muito, muito duro de ouvir. Nada de bom ele tem a dizer a respeito da mesma. E quando nós paramos para pensar, porquê é que Cristo escreveria uma carta, inspirava alguém a escrever a carta para uma igreja que nada tem de bom? Para uma igreja que Ele conhece tão bem as suas obras e parece que nada se aproveita. Ellen White, no seu livro Testemunhos para a Igreja, no volume 3, na página 252, diz-nos: a mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Mas esperem, então se é o povo de Deus no tempo presente, quer isto dizer que esta carta é para cada um de nós. Esta carta é para a igreja do tempo presente. E nesta mensagem nós estamos a ouvir e a ler a avaliação que Deus faz da última geração de cristãos. E acreditamos que se aplica efetivamente a nós como igreja. Mas será que esta avaliação se aplica apenas a alguns membros da igreja?
alguns que nós conhecemos, alguns que nós achamos conhecer, ou aplica-se a todos nós, sem exceção? Vamos ler de novo o capítulo 3 do Apocalipse, o versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estamos aqui perante uma metáfora culinária. Para aqueles que gostam de culinária, estamos perante essa metáfora, uma metáfora culinária em que está a descrever a igreja de Laodiceia. E estes dois versículos são efetivamente a chave desta carta, a chave desta mensagem, são a parte mais importante desta mensagem, desta carta. Nós aqui podemos ver, tal como começamos a ler, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é esta testemunha fiel e verdadeira? É Jesus, é Cristo Jesus. E aqui nós podemos ver a avaliação que Cristo faz de nós como igreja. E ao analisarmos isto, nós vemos que parece que não faltam obras na igreja de Laodiceia. Muitas obras são feitas. Ele diz, conheço as tuas obras. Na verdade, nós temos obras em abundância. O problema é que existe algo de errado com elas. Porque se assim não fosse, o Senhor não chamaria a atenção. Se assim não fosse, o Senhor também não diria que somos mornos, nem quentes, nem frios. Então, qual é o problema das nossas obras? O problema é esse mesmo, é a mornidão. Não somos quentes, as obras não são quentes nem são frias. Jesus abre aqui um espaço para 3 tipos de obras. As obras quentes, as obras frias e as obras mornas. Mas se nós nos lembrarmos que o livro do Apocalipse é escrito em símbolos e que devem ser definidos pela palavra como um todo e interpretados, e no Novo Testamento descobrimos que Deus descreve o comportamento espiritual, ou seja, as nossas obras, em 3 categorias. As obras da carne, as obras da fé e as obras da lei. Há um paralelismo claro entre as obras da carne, as obras da fé, as obras da lei e as obras quentes, mornas e frias. Vamos ver. Vamos ler na Bíblia em Romanos 7, no capítulo 7, no versículo 14. Romanos, no capítulo 7, no versículo 14. Diz-nos assim. Desculpe, irmãos. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, as obras frias a que o Jesus se refere, as obras frias a que são referidas, são mencionadas no Novo Testamento como as obras da carne. O Novo Testamento utiliza consistentemente o termo carne num sentido espiritual, referindo-se à nossa natureza caída, à nossa natureza pecaminosa. Logo, as obras da carne são os pecados que cometemos. É toda a nossa conduta pecaminosa, é tudo aquilo que nós fazemos de errado, tudo aquilo que não é de acordo com aquilo que o Senhor manda. E Paulo descreve essas obras da carne muito bem em Gálatas, no capítulo 5. Vamos ver, Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se estas são as obras frias, se as obras frias são as obras da carne, são as obras que estão associadas ao nosso comportamento e à nossa conduta pecaminosa, então, do outro lado, o que serão as obras quentes? Comparando e fazendo um contraste, o que é as obras quentes? Elas devem constituir, sem dúvida, o oposto às obras frias.
a água ou é quente ou é fria. Estando morna foi que houve uma mistura de temperatura. Ou a quente arrefeceu, ou a fria aqueceu, porque nós a aquecemos ou colocamos água quente nela. Por isso, o que deveriam ser então as obras da fé? Essas deveriam ser as obras quentes ou não? Vamos ver, continuando em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É claro aqui nesta passagem que o oposto às obras da carne são as obras do Espírito, são as obras da fé. E, portanto, os frutos do Espírito acham-se em oposição às obras da carne. E os frutos do Espírito são a mesma coisa que as obras da fé. Jesus, no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 12, disse que todo aquele que nele crê, aquele que tiver fé nele, fará também as obras que ele fez e outras ainda maiores. Querem confirmar? Vamos confirmar. João 14, João capítulo 14, no versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando andamos pela fé, o Espírito Santo que habita em nós produzirá na nossa vida as obras de Cristo. Obras essas que são as obras da fé. As obras da fé sempre têm a sua origem no Espírito Santo. Elas são o resultado de Cristo viver em nós. Elas são o resultado de nós termos uma vida constante com Cristo. Em Gálatas 2, voltamos a Gálatas. Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 19. Diz-nos: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, no 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, as obras do Espírito Santo são as obras da fé. Podemos chegar à conclusão que as obras da fé e os frutos do Espírito são sinónimos, são as mesmas obras quentes que Jesus fala na carta a Laodiceia. Já vimos as obras frias, que são as obras da carne, já vimos as obras quentes, que são as obras da fé. E o que representarão então as obras mornas? Não são quentes, nem são frias. Que representarão isso? Em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 16, nós podemos ler. O que é que lemos? Já lemos hoje. Capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Não, ainda não lemos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Aqui surge mais um tipo de obras, que são as obras da lei. Estas são as obras mornas. As obras mornas representam uma mistura de obras quentes com obras frias, uma tentativa de misturar as obras da carne com as obras da fé. E isto a Bíblia descreve como as obras da lei, como acabamos de ler. Paulo, com esta expressão, obras da lei, ele está a representar a autojustificação. Quando nós achamos que pelos nossos próprios esforços somos capazes de fazer algo. Mas, quando pelos nossos próprios esforços somos capazes de nos salvar. Quando isso acontece em nós, chamamos legalismo. Quando nós tentamos estabelecer a nossa própria justiça através da obediência à lei, e a carne é a fonte das obras,
que estão a ser produzidas. É uma mistura tão bem misturada, às vezes, que nós olhamos para as obras e achamos que as obras são obras da fé. Mas o fundo, a origem, é a carne. Acaba por haver uma mistura. As ações visíveis podem parecer iguais, mas a fonte, a origem de onde elas partem e a sua motivação são muito diferentes. Neste sentido, as obras da lei são as obras mornas, uma mistura legalista de quente e frio, que é nada mais nada menos do que a carne imitando o espírito. Jesus alerta-nos que somos mornos, não somos quentes nem frios. Oxalá fôssemos uma coisa ou outra, mas somos mornos. Ellen White, no seu livro Caminho a Cristo, na página 44, diz-nos: muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho da salvação. Confiaram em Cristo para obter o perdão dos seus pecados, mas agora procuram viver retamente através de seus próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Mornidão, uma forma legalista de justiça própria, não vale nada aos olhos de Deus. Uma das mais difíceis coisas com que nós nos defrontamos, e isto faz-me lembrar muitas vezes uma imagem que passou e que circulou pelo Facebook, não sei se todos viram, um gato a olhar-se no espelho. Às vezes o gato, ao olhar-se para o espelho, pensa que é um leão, com uma grande juba, muito poderoso. E isto acontece connosco. E o mais difícil é nós podermos olhar para o espelho e ver aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente nós praticamos. Reconhecer a nossa verdadeira condição é o mais difícil. E enquanto nós não a reconhecermos, o conselho de testemunha fiel, o conselho de Cristo Jesus, não terá nenhum significado para nós. E enquanto nós não conseguirmos nos posicionarmos e tomarmos verdadeira consciência onde nós estamos e que obras nós praticamos, nunca iremos conseguir chegar ao outro passo seguinte, ao passo de caminharmos para a salvação. Saber o que nós somos, no íntimo, nós acabamos por saber. O Espírito Santo nos ajuda a tomarmos consciência quando nós queremos daquilo que nós realmente somos e aquilo que as nossas obras são, frias, quentes ou mornas. E Jesus está a falar para cada um de nós. Esta carta à Laodiceia, sem dúvida, é uma carta dirigida aos tempos, à Igreja Cristã dos últimos tempos. Cristo está a falar para mim, Cristo está a falar para cada um de vós. Se nós compreendermos o que Ele nos está a dizer, o alerta que Ele nos está a fazer e o aplicarmos na nossa vida, nós podemos ter um reavivamento e voltar a ter poder à nossa vida. Poder esse na nossa vida para fazermos as mesmas obras que Jesus fez. E Ele próprio diz que poderão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Jesus está batendo à porta do nosso coração. E Ele só entrará se nós abrirmos a porta para Ele. De outra forma, Ele não entrará. E hoje, irmãos, mais do que nós sairmos daqui com a ideia do que é que nós realmente somos, mornos, que nós possamos sair daqui com o objetivo e com o desejo de não mais querer ser mornos, mas acima de tudo de pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia a que as nossas obras possam aquecer, ou seja, que elas deixem de ser mornas e passem a ser obras quentes, para que aí nós possamos trilhar o caminho da salvação e para que nós possamos um dia viver todos na pátria celestial. É meu desejo e oração que nós possamos sair convictos de que ainda existe solução para nós, que ainda é possível, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, não pelas nossas obras, mas acima de tudo, por Cristo Jesus. Amém. Vamos agora finalizar o nosso culto cantando o hino número 287. 287.
Nesta hora, Senhor, queremos implorar-te que tu nos ajudes. Queremos te pedir, Senhor, que nós possamos realmente tomar a firme decisão de transformar as nossas obras, Senhor. Que nós possamos dedicar tempo a Ti, Senhor. Possamos aprender mais de Ti e um dia poder viver contigo para sempre. É tudo o que pedimos, não o que mereçamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.